Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 121, que foi quando nós estudamos a aplicação do teorema da superposição em circuitos de corrente alternada, também constituídos por fontes dependentes. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios ainda, o link para a aula 121 está na lista de vídeos de referência desse vídeo, ok? Então, lá você vai poder acessar a aula 121 e fazer o download da lista de exercícios, tentar resolver e depois voltar aqui e conferir os resultados. Caso você já tenha feito, basta continuar aí com a solução. Vamos lá então. Exercício 1. Usando o teorema da superposição, determine a corrente I2 no circuito visto na figura 1. Considerando μ igual a 25 e H igual a 100. Bom, pessoal, então nesse circuito nós temos aqui duas fontes dependentes, uma de corrente e uma de tensão. Observe que a variável de controle de ambas está fora do circuito que nós estamos aplicando, então, o teorema da superposição, o que facilita bastante aqui o processo, né? Então, na figura 1A, eu tenho o circuito representado como diagramas ali em blocos de impedância, né? Que eu acho que facilita um pouco aí a nossa análise e reduz também o desenho. Então, temos ali o valor para a impedância Z1 e Z2, né? Onde Z2 ali é composto por dois dispositivos. Vamos começar, então, considerando apenas o efeito da fonte de tensão, né? Então, a fonte de corrente foi removida do circuito e isso pode ser feito apenas porque a variável de controle dela está fora do circuito sob análise, lembre-se disso. Então, eu vou calcular a corrente I', né, que é a contribuição da fonte de tensão ali. Bom, o circuito resultante da figura 1B é um circuito série, já que nós temos aí apenas uma fonte e as impedâncias Z1 e Z2 em série. Então, basta pegar a tensão da fonte controlada ali, né? μ vezes V, que é o valor da tensão, dividido pela soma das impedâncias Z1 e Z2. E atribuindo os valores, temos 82,196 vezes 10 elevado a menos 6 μ vezes a variável de controle V, sobre ômega, essa é a expressão para o módulo, ângulo de menos 9,46 graus. E agora, considerando o efeito apenas da fonte de corrente, né? Uma vez que a variável de controle da fonte de tensão está fora do circuito sob análise, podemos substituir essa fonte de tensão por um curto-circuito, correto? Resultando, então, no circuito da figura 1C. Então, para o cálculo de I2', né, que é a contribuição apenas da fonte de corrente, eu vou aplicar aqui a regra dos divisores de corrente. Nesse caso ali é a corrente da fonte que multiplica a impedância do ramo oposto, daquele ramo que eu quero saber a corrente, dividido pela soma das impedâncias em paralelo. Atribuindo os valores, temos 0,822 H vezes I. Essa é a expressão para o módulo, né? E o ângulo é de menos 9,46 graus. Agora nós vamos somar os efeitos, né, de cada uma dessas correntes, mas observe que elas têm sentidos opostos, né? I' está descendo Z2, enquanto I duas linhas está subindo Z2. Então nós vamos calcular a diferença aqui, né? I2 é I' menos I duas linhas, obtendo então essa expressão. Aplicando agora os valores das variáveis de controle e também dos ganhos dessas fontes, pessoal, nós vamos obter ali menos 154,13 mA, esse é o valor do módulo, com um ângulo de menos 9,46 graus. Como o valor do módulo está negativo, né, pessoal, nós temos aqui que subtrair ou adicionar 180 graus no ângulo, né? Então, eu vou subtrair aqui 180 graus, tendo então 154,13 mA, né, o valor do módulo agora positivo, com um ângulo de menos 189,46 graus. Então tá aí, pessoal, o valor da corrente I2 é obtido através do teorema da superposição, considerando fontes dependentes, tanto de tensão quanto de corrente nesse caso, né? É relativamente simples, uma vez que as variáveis de controle estavam fora do circuito sob análise. Agora, no exercício 2, a condição é um pouquinho diferente, né? Calcule a corrente I no circuito visto na figura 2. Observe que nesse circuito eu tenho fontes independentes de corrente, I1 e I2, eu tenho uma fonte de tensão dependente de tensão. E a variável de controle dessa fonte dependente é a tensão sobre o resistor R2, correto?
Então, observe que agora a variável de controle participa do circuito sob análise. Então, como nós temos aqui duas fontes independentes, eu vou considerar o efeito de cada uma delas de forma individual. Primeiro, a fonte independente de corrente I1. Tá? Então, a fonte de corrente I2 ela foi removida do circuito. Então, nós vamos ter aqui a corrente I1 e também observe lá que a corrente IR2 era importante, pois com ela nós vamos obter a tensão de controle ali, V, né? Para facilitar aqui, pessoal, eu vou converter essa fonte de corrente I1 em uma fonte de tensão E1, tá? Então, basta aplicar a lei de Ohm ali para a resistência paralela a ela e nós vamos ter ali uma fonte de 2 volts com ângulo de 0 grau. Agora, insere com o resistor R1. Tá? Nós já vimos esse conteúdo aqui de conversão entre fontes de tensão e de corrente no canal, tá? Vocês encontram todos esses conteúdos que são utilizados aqui nessa mesma playlist. Então, o resultado é o circuito da figura 2B, ok? Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, aí, pessoal, nós vamos ter a tensão E1 menos a queda de tensão no resistor R1, menos a tensão na fonte dependente ali, né, de tensão, menos a queda de tensão no resistor R2. Então, manipulando essa equação a fim de isolar a variável de controle, né, da fonte dependente, então a variável V, e substituindo as tensões nos resistores segundo a lei de Ohm, observe ali que eu vou obter 0,1 volts com ângulo de 0 grau, menos 350 ohms vezes IR2. Mas quem é IR2, pessoal? Observando ali no circuito da figura 2B, nós temos que é simplesmente a variável de controle V, né, que é a tensão sobre o resistor R2, dividido por R2. Então, eu vou substituir isso ali na expressão, tá? Para a variável de controle. E agora, prosseguindo com pouca manipulação matemática a fim de isolar a variável de controle V, pessoal, nós vamos obter ali a tensão de 93,46 mV com ângulo de 0 grau. E agora que eu sei o valor da variável de controle, pessoal, eu posso finalmente calcular qual é a minha corrente I'. Lá no circuito da figura 2A, a corrente I', que é a corrente no resistor R1, é igual à tensão do resistor R1 dividido por R1. A tensão no resistor R1, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, 20 vezes a variável de controle V, mais V, que é a tensão sobre o resistor R2, que é a variável de controle também. Tudo isso dividido pelo resistor R1. E agora que nós temos o valor de V, né, que é a variável de controle para essa condição, para a fonte de corrente I1, nós temos ali que I' é igual a 0,981 mA com ângulo de 0 grau. Então, observe com bastante atenção o passo a passo que foi dado aqui para a solução de I', pessoal. Nós primeiro isolamos a variável de controle V para obter o valor dela, certo? Para depois a gente conseguir calcular qual é a contribuição dessas fontes na produção da corrente I'. Por quê, pessoal? I' ela não pode ficar aí dependente da variável de controle V. Eu tenho que dar um jeito ali de obter o valor da variável de controle para que ela não apareça mais ali na minha equação final. Agora nós vamos considerar apenas o efeito da fonte independente de corrente I2, tá? Então a fonte I1 foi removida do circuito, deixando ali um circuito aberto. Então, olha lá, vamos calcular I2', né, que é a corrente que passa pelo resistor R1. Então eu começo aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões nessa janela central, onde nós temos a tensão no resistor R1, menos a tensão da fonte dependente, né, menos a tensão no resistor R2. Tudo isso é igual a 0. Então, as tensões nos resistores eu vou substituir aqui segundo a lei de Ohm, onde a tensão no resistor R1 vai ser R1 vezes a corrente I, e a tensão no resistor R2 é R2 que multiplica a corrente IR2, tá? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes, pessoal, nós vamos encontrar que a corrente que passa no resistor R1, ela é a diferença entre a corrente da fonte independente I2 menos a corrente IR2 que desce ali no resistor R2. Então, observe que agora estou escrevendo a tensão no resistor R1
de forma a não utilizar ali a corrente I. Eu substituí ela utilizando a lei de Kirchhoff para as correntes, né? A tensão no resistor R2 é simplesmente a variável de controle, correto? E a corrente no resistor IR2 é também obtida aplicando a lei de Ohm. Nesse caso, a tensão V, que é a variável de controle, dividido por R2. Então, olha como que fica essa expressão fazendo todas essas substituições, né? Então, agora, essa expressão está escrita de tal forma que a corrente I não aparece, certo? Porque o meu objetivo é encontrar o valor da tensão de controle nessas condições ali, né? Considerando apenas a corrente I2. Então, isolando a variável de controle V, nós temos que ela vale 186,9 mV com um ângulo de 0 grau. Agora que eu tenho o valor da variável de controle, eu posso finalmente calcular I duas linhas, né, que é a corrente no resistor R1, já que ela é a tensão no resistor R1 dividido pelo valor da resistência 1, né, aplicação da lei de Ohm, e sabemos que a tensão no resistor R1 é a tensão da fonte dependente mais a tensão no resistor R2, que é a própria variável de controle. Tudo isso dividido por R1. Agora, substituindo o valor da variável de controle, pessoal, nós temos ali que a corrente I duas linhas é 1,962 mA com um ângulo ali de 0 grau. Vocês podem observar aí que é relativamente bastante trabalhoso obter essas componentes, né, I' e I duas linhas nesse circuito, simplesmente porque a variável de controle participa do circuito sob análise, né? Então, nós primeiro temos que encontrar o valor da variável de controle para a contribuição de uma determinada fonte independente ali, né? Para depois encontrar a corrente I ali, né? Bom, então agora que nós temos I' e I duas linhas, né, pessoal? E ambos estão no mesmo sentido, basta somar o efeito de cada uma delas, obtendo ali o valor de 2,943 mA com um ângulo de 0 grau. Essa então será a corrente no resistor R1, considerando agora todas as fontes independentes ali de corrente e também a fonte de tensão dependente de tensão. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Deixe um comentário dizendo como foi a tua performance e se esse vídeo, então, ajudou a vocês aí com os teus estudos, deixe o seu like, né? Também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Forte abraço e até logo!